Império Romano. Amém, irmãos? Está lá na estátua de Nabucodonosor. Certo? Agora vamos ver uma coisa interessante. Os 10 dedos continuam o império, que será destruído por uma pedra. Vocês já viram isso? Alguém já leu isso? Que pedra é essa? Uma pedra que foi cortada sem o auxílio da mão humana e foi jogada, e ela esmiuçou, começando pelos dedos dos pés, e acabou destruindo toda a estátua. Vocês sabem quem é essa pedra? Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. Amém, irmãos? Onde é que está escrito isso? Daniel, capítulo 2, versículo 34 e versículo 35. Vamos dar uma olhada. Se você tiver alguma coisa para marcar a Bíblia aí, marca Daniel 2 hoje, porque... versículo 34 e 35 de Daniel. Diz o seguinte: estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, toda a estátua, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deu para compreender? Quem é que vai vir e na sua vinda vai destruir o reino, o império do anticristo? Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu acho que deu para os irmãos entenderem, né, irmãos? Então o versículo 3, aquela cabeça que fala que está ferida de morte, não está falando de uma pessoa não, irmãos. Está falando de uma nação, está falando de um império que hoje está considerado morto. Mas logo, logo, quando os reis entregarem o poder ao anticristo como governante, ele vai juntar essas 10 nações em uma confederação e vai ressuscitar o antigo Império Romano. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu creio que está dando para os irmãos entenderem, não está? Diga. Hein? Tá não, irmão, só não quero estar aqui é para ver essas coisas, sabe? Glória a Deus. O reino de Jesus no milênio destrói o reino do anticristo. Está lá no versículo 44 do capítulo 2, viu? Continuação do capítulo 3. Versículo 3, desculpe. Continuação do versículo 3. Meu irmão, não vai dar nem para começar o tempo de hoje, viu? É muita simbologia, tem que ser muita explicação. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Como é que um homem desse consegue revitalizar, consegue restaurar, consegue ressuscitar o antigo Império Romano que estava morto? Com tanto poder, com tanta glória, com tanto dinheiro. Amém, irmãos? Todos os governos mundiais vão ficar interessados nesse homem, sim ou não? Porque ele tem o quê? A inteligência para resolver os problemas de todas as nações. Só um minutinho, né? O primeiro mandato do governo Lula, ele fez um bom trabalho, né? Que no segundo elegeu ele, né? E só, digamos assim, uma mudança bem pequenininha, né? Que o povo, 70% do país já dizia ser candidato não ganhava. Imagina a transformação que esse homem fará nesse império que hoje está morto e que ele vai restaurar. Esse é o mundo inteiro. O mundo vai se ajoelhar diante dele. Dá para entender, irmãos? O mundo vai se maravilhar atrás dele. Agora por quê? Porque o mundo, ele está envolvido. Porque o Deus desse mundo não é imagem. O Deus desse mundo é dinheiro. É dinheiro. Porque é isso que ele vai fazer.
vai trazer a riqueza, né, o poder primeiro, que é o poder material. Isso. Tá entendendo? E todo quem não vai querer, qual governo que não vai se ajoelhar querendo? Rapidinho ele vai resolver o problema da Grécia. Aí o mundo todo diz, eita rapaz, esse homem, quem é esse homem? É assim, glória a Deus. Rapidinho ele vai resolver. Continuando, versículo 4. E depois disso, o que é que acontece? Tem um resultado disso aí que ele vai fazer. Quando ele cura essa cabeça que está ferida de morte, olha o que é que acontece no versículo 4 a respeito dele. E adoraram o dragão, versículo 4 do capítulo 13. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Agora eles estão adorando os dois, né? E adoraram também a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Isso é os restos dos governantes do mundo dizendo isso. Tá certo? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas. Você lembra lá em Daniel que nós lemos que fala sobre isso também? E blasfêmias. E deu-lhe poder para continuar por quanto tempo, irmãos? 42 meses. Quanto tempo? 3 anos e meio. É exato? Aleluia. Que bênção, né, irmão? As profecias são maravilhosas, são exatas, né, irmão? Glória a Deus. Vamos continuar. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos seus habitantes no céu. Terrível, né, esse homem? Mas o que é que se podia esperar do filho do capeta? Não é verdade? E adoraram a besta e o dragão. Versículos 5, 6, 7 e 8 diz o seguinte: depois desse grande milagre de ressuscitar o império que estava morto, ele foi aceito e adorado como se fosse o próprio Deus. Amém, irmãos? Então, em suas peregrinações, o que é que acontece? O que é que nós entendemos aqui na leitura? Veja bem, nós entendemos o seguinte, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem é esses santos? Aqueles que ainda adoram a Deus e que ainda servem a Deus e que ainda estarão na terra nesse tempo. Os que ficaram o restante do arrebatamento. Aqueles que aceitaram a Jesus durante a primeira metade da grande tribulação. Aqueles que se converteram pelo testemunho e a pregação dos 144 mil. E aqui está incluído os próprios judeus, que na época estarão adorando a Deus porque o templo vai estar reconstruído. Então foi-lhe dado que ele fizesse guerra aos santos. Amém, irmãos? É a igreja? É não. A igreja foi arrebatada há muito tempo. Agora veja o 8, vê se não é verdade. Como o mundo todo vai adorar esse homem. E adoraram-na todos os habitantes sobre a terra. Amém, irmãos? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Agora deixa eu lhe dar aqui uma ideia para mim. O que é que esse homem vai fazer? Ele vai juntar essas 10 nações, ele vai vencer rapidamente 3 reis, ele vai revitalizar e ressuscitar rapidamente o Império Romano. O mundo todo vai ficar admirado com ele. Quem é ele? E ele vai sair fazendo uma viagem internacional em várias nações. E nessa viagem internacional ele vai juntar milhares, milhões de pessoas, e isso vai ser transmitido via satélite e por televisão. E nesses seus discursos ele vai começar a proferir blasfêmias contra Deus. E o povo vai começar a aceitar essas blasfêmias. O que são essas blasfêmias? Ele vai dizer: nós não precisamos de Deus. Deus não precisa se intervir na terra. Nós resolvemos os nossos problemas. O que é que Deus tem feito por nós? Está entendendo? Blasfêmias. Ele vai se levantar contra Deus. Já pensou um homem desse fazendo um discurso num estádio no Rio de Janeiro, no maior estádio do Rio de Janeiro,
e de lá o seu discurso, o estádio superlotado, e todas as autoridades do Brasil reunidas nesse evento, e de lá o mundo todo assistindo via satélite, esse homem fazendo um discurso em cima de um palanque para o mundo todo, para o Brasil, e todo mundo ouvindo o seu discurso e ouvindo as suas blasfêmias. E de dentro dessas viagens ele vai ordenar perseguição. Por exemplo, ele chega no Brasil para visitar, para fazer um discurso. Se no Brasil ainda tiver gente crente que crê em Deus, como ele vai querer ser o objeto de culto e adoração, o que é que ele vai fazer? Vai mandar perseguir os que não quiserem lhe adorar, assim como Nabucodonosor fez quando levantou aquela estátua. Os irmãos estão entendendo? Vai ser um período terrível, não vai, irmãos? Lá apareceu 3, não foi? Será que vai ter 3 no Brasil? Não sei, viu? Eu não sei como é que vai ser, viu? Pronto, então vamos ver. A impressão que fica do final do versículo 3 é que após o milagre que ele faz, né, da revitalização do império que estava morto, ele faz uma turnê visitando vários países, magnetizando as massas com seus discursos inflamados, cheios de blasfêmia, e ordenando uma grande perseguição a todos os que recusarem a adorá-lo. No final disso, ele será proclamado rei do planeta Terra. Quando ele terminar isso, glória a Deus. Vamos ver os versículos 7 e versículo 8 do capítulo 13, o que é que diz? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre o quê? Autoridade sobre cada Toda tribo e língua e nação. Isso envolve o mundo todo, sim ou não? Sim. Ele será governante da onde? Do mundo todo. Ele será aclamado, proclamado rei do mundo todo. Amém? Por isso é que no versículo 1 do capítulo 13, ele é a besta que emerge do mar. Multidões. Amém, irmãos? Amém. Versículo 7 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Isso é o mundo todo, sim ou não? Ele vai ser proclamado rei do mundo. Vocês sabem qual é o nome de blasfêmia que a Bíblia diz que tem sobre a cabeça dele? Não? Ele vai usar uma coroa intitulada Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Jesus. Jesus. Por isso que a Bíblia diz que sobre a cabeça dele tinha um nome de blasfêmia. Porque ele não é. Não é de maneira nenhuma, não é verdade? Vamos dar uma continuação de leitura rapidinha para me encerrar. Não deu nem para começar hoje, irmãos? Glória a Deus. Na verdade é o que ele sempre quis, o que ele sempre teve em sua mente, que é a grande blasfêmia. Usar uma coroa como governante mundial, com a inscrição Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Vamos dar uma leiturazinha rápida em Daniel capítulo 11, versículo 36 a 39. Daniel, capítulo 11, 36 a 39. Este rei, falando dele, fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, que Deus com D minúsculo, e contra o Deus dos deuses, que é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, falará coisas incríveis, será próspero, até que a sua ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, já está profetizado, e não terá respeito aos deuses de seus pais,
nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Irmãos, qual é a posição desse homem? Se proclamar Deus. Ele vai proibir até adoração de imagem. Tudo. É verdade? Tudo. É por isso que lá na frente, no capítulo 18, nós vamos entender que vai haver uma peleja, uma guerra entre ele, a sua religião, que adora ele mesmo, e a prostituta. Quem é a prostituta? E a Bíblia diz que ele vai destruir a prostituta. São dois poderes religiosos brigando. E ele vai vencer. Por quê? Porque a prostituta tem muitos deuses. Não é verdade? Mas ele vai querer adoração só para ele. Não vai bater de frente? Vai dar problema, não vai? Até então a grande prostituta apoia ele. Mas quando ele se proclama a Deus, aí vai dar problema. Porque vai ter dois poderes. Tem um poder lá chamado poder papal, que também quer o poder. O negócio é sério, né? Vamos para o versículo 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, e com o auxílio do Deus estranho. Que Deus estranho é esse? É o dragão, Satanás, a antiga serpente. Não é verdade? Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra. Está falando das nações, viu, irmão? E os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Esse homem vai reinar ou não vai sobre toda a face da terra? Vai. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, agora que nós estamos no versículo 9, e já está dando 9 horas da noite. Que assunto complexo, mas é maravilhoso, não é verdade, irmãos? Com certeza. E a Bíblia, ela própria se explica. Amém? Alguns irmãos aqui têm dúvida do que foi explicado? Não. Está tudo organizado? Está tudo direitinho? Vamos terminar então a leitura, né? Versículo 9. Se alguém tem ouvidos... Versículo 9 do capítulo 13. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata a espada, é necessário que a espada seja morta. É que está a paciência e a fé dos santos. O versículo 9, irmãos, ele é uma continuação do versículo 7, que diz que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Na tradução original desse versículo está escrito assim: aqueles que estiverem destinados a ir para o cativeiro, irão. Aqueles que estiverem destinados a morrer pela espada, morrerão. Porque foi dado a ele o direito de fazer guerra aos santos e vencê-los. Amém? Então o que ele quiser fazer, ele vai fazer. Vai ser bom não, né, irmão? É bom não perder o arrebatamento, né? É bom já estar na glória essas alturas, né? Na quarta-feira que vem, irmãos, nós vamos estudar a partir do versículo 11. A besta que subiu da terra. Já tem outra besta? Tem, são duas bestas. Uma emerge do mar, multidões de povos, e a outra sobe da terra. Amém? Glória a Deus. Versículo 11 fala sobre o que? Sobre o falso profeta. Sobre o homem que vai organizar a religião mundial de adoração à besta. Ele é o governante, mas ele vai ter também um falso profeta. E esse falso profeta é ele que vai organizar a religião de adoração do anticristo. Vai ser terrível. Nessa época, irmão, vou só ler isso aqui para vocês no versículo 11. O falso profeta, outro homem que será o líder religioso da religião do anticristo. Quando o falso profeta entrar em cena, estará entrando em cena a trindade satânica. O que é isso? Glória a Deus. O diabo vai se passar como se
fosse o pai. O anticristo fazendo o papel do filho. E o falso profeta como se fosse o Espírito Santo na face da terra. Mas esse falso profeta tem 2 chifres. E ele parece um cordeiro. Não é verdade? Chifre é o quê? Poder, né? Quais são os 2 poderes que ele tem? Já que a besta, a primeira, dá o poder a ele. Ele tem poder político e religioso. Mas isso é coisa que a gente vai ver quarta-feira que vem. Tem muita coisa ainda para ver, irmãos. Muita coisa ainda para estudar. Amém? E a gente vai ver isso na continuação, na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, se Deus quiser.